Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, né? Começar mais uma aula em nome de Jesus. Pedir para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa noite, tanto para ministrar essa aula, quanto para que você que está aí nos assistindo, que possa ter perfeito entendimento de tudo que nós estamos conversando, falando aqui sobre o livro de Atos. É o primeiro livro aqui que nós estamos um online, depois nós vamos passar para outros livros da Bíblia. Mas se você estiver gostando, deixa uma mensagem aí no chat, fala que esse modelo de ensino está sendo melhor para você, ou se está sendo ruim. Deixa a sua opinião aí para a gente ir melhorando, aperfeiçoando a cada semana. Aí a gente pode estar melhorando, né? Eu creio que para a igreja está sendo bom. Eu tenho visto que os irmãos e os líderes têm compartilhado que ter melhorado a dinâmica dos grupos, então acho que isso é bom e contribui para o crescimento da igreja. Vamos orar? Pedir para que Deus nos abençoe? Pai querido, em nome de Jesus, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite para mais uma aula, Pai querido, que seja inspirada pelo Teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor venha, Pai querido, com o seu poder, com a sua graça, com a sua manifestação sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a ministrar essa aula e também nos ajude a ter perfeito entendimento de tudo que nós estamos ouvindo e assistindo, Pai querido, dessa aula, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama da Tua graça sobre cada irmão agora, sobre cada lar, sobre cada celular ligado nessa aula, cada televisor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai. Em nome de Jesus, a todos que estão assistindo essa administração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 20, que mostra ali que Paulo agora, ele está priorizando, nesse capítulo 20, o cuidado pastoral. Então, nós vimos lá o quanto é importante a liderança, o quanto que é importante o cuidado pastoral, aquelas instruções que ele deu ali para os presbíteros que vão ficar nas igrejas, que ele foi percorrendo e voltando agora, né, para Jerusalém, percorrendo as cidades que ele plantou as igrejas e ministrando ali para os líderes de como eles devem se portar no cuidado da igreja. Aí Paulo chegou lá em Trode, nós vimos que os irmãos se reuniram ali no primeiro dia da semana e para partir do pão, a primeira ceia, e um primeiro relato, né, que os cultos dominicais que nós temos presenciado. E ali Paulo, junto com os irmãos ali, nós vimos que ele começa a ministrar e teve aquele lance, aquele lance ali que aquele jovem, o Eutico, que cai lá do terceiro andar, depois de um longo discurso de Paulo, de uma longa ministração de Paulo, ele cai no sono e acaba caindo lá do terceiro andar e Paulo vai lá, ora por ele e ressuscita. E nós finalizamos com a despedida de Paulo, quando ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ali ele fala com os presbíteros de Éfeso que era a última vez que eles estavam vendo ele face a face. Foi um momento muito emocionante, é um dos momentos mais emocionantes de Atos, e eu vejo que é de toda a Bíblia, né? Em que essa despedida de Paulo, dos presbíteros de Éfeso, eles choram, abraçam a Paulo, levam e encaminham ele até o navio, e ali eles não o veem fisicamente mais. Amém, irmãos? Então, vamos passar agora para o capítulo 21, né? O capítulo 21, um capítulo poderoso também, onde marca algumas situações muito importantes para nós. Então, nós vamos estudar ali e ver uma profecia sobre a vida de Paulo, né? Que ele, indo para Jerusalém, ele seria preso naquele lugar ali. Então, vamos começar aqui. Esse capítulo, irmãos, ele vai mostrar a impressionante coragem, mais uma vez, né? Nós estamos visto capítulo após capítulo a coragem de Paulo, a determinação de Paulo, o drama de Paulo em todas as vezes cada cidade que ele chega, como ele é confrontado, como que ele muitas vezes surrado ali por conta da pregação do evangelho, perseguido pelos judeus, perseguido por Roma. Então aqui mais um capítulo que nós vamos ver, irmãos, essa impressionante coragem de Paulo, a determinação dele,
o drama que vai crescendo e que acaba levando ele preso ali em Jerusalém, como ele já havia sido instruído pelo Espírito Santo, né? Que todos os lugares que ele chegava, o que esperava Paulo? Esperava ele prisões, esperava ele confrontos e perseguição, né? Então nós vemos que esse capítulo 21 não é apenas mais um relato da viagem, mas é uma liderança vívida, um retrato vívido da liderança, da obediência de Paulo ao Espírito Santo e dos conflitos que são inevitáveis, né, entre o Evangelho e as tradições religiosas. Então, esse conflito que persegue, né, a vida de Paulo, em todos os lugares que ele chega, esse conflito que já é inevitável entre o Evangelho e as tradições religiosas. É mais ou menos o que ainda nós vivemos nos dias de hoje, que vai ser esse conflito até a volta do Senhor Jesus, até o dia que ele vier buscar as igrejas, nós vamos passar por esses conflitos entre a religião, política e o evangelho. Religião, política e evangelho. É o que Paulo se deparava aqui, com a perseguição política de Roma, com a perseguição religiosa dos judeus, né, e a insistência dele de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, esse capítulo 21, ele marca o início da última fase do ministério de Paulo. Está chegando ao fim, irmãos. O ministério de Paulo, agora indo para Jerusalém, que vai culminar, né? Que vai finalizar com a prisão dele e a posterior, depois, viagem dele a Roma, onde ele vai ser decapitado. Então, já são os últimos momentos de Paulo que nós vamos começar a ver aqui e vamos absorver para que a gente possa pegar o máximo que nós temos de Paulo, apóstolo, para nossas vidas, né? Através desses relatos. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, por volta do ano 57 depois de Cristo, né? Então, são 24 anos depois da morte de Jesus Cristo, porque 57 depois de Cristo, Cristo viveu até os 33 e nós estamos 57. Então, são 24 anos depois da morte de Cristo, Paulo pregando incisivamente esse evangelho da graça. Esse aqui se dá já no final da terceira viagem missionária de Paulo, e Jerusalém, naquela época, vivia um verdadeiro caldeirão de tensões religiosas, políticas e sociais. Olha só, é mais ou menos o que nós vivemos hoje, né? Hoje também nós estamos vivendo um turbilhão, um caldeirão de tensões, né? Religiosas, tensões políticas e sociais. Muda muito, né? Então, às vezes nós falamos, mas naquele tempo de Paulo era daquele jeito, hoje os tempos mudaram. Irmãos, os tempos mudaram de fato? Fala a verdade. Pensa comigo. O que nós estamos vivendo nesse século 21? Nós temos vivido tensões religiosas? Com certeza. Nós temos vivido tensões políticas, irmãos, é uma polarização, acho que essa polarização que nós vivemos hoje, na política, eu acho que está até mais forte que na época de Paulo. Polarização, um discurso de ódio, os próprios familiares se degladiando por causa dessa polarização. Então nós estamos dentro de uma tensão religiosa, nós estamos dentro de uma tensão política e também uma tensão social, irmãos. Olha a sociedade como está. Olha a degradação da sociedade, olha o nível que estamos chegando de promiscuidade social. Então, irmãos, não é diferente. Olha quanto que os seus filhos, como cristãos, têm sofrido nas escolas. Essa ideologia de gênero, que naquela época nem se falava nisso, e hoje nós estamos falando. Então, nós estamos vendo que Jerusalém daquela época, ela não muda nada dos dias de hoje. Então, como nós falamos, naquele tempo não, irmãos, aquele tempo é o mesmo tempo que nós vivemos hoje. O que nós precisamos é ter a mesma disposição, a mesma intensidade, a mesma
o mesmo cristianismo vivido em Paulo que nós precisamos ter hoje. O que muda hoje é que nós não temos mais cristãos como nós tínhamos naquela época da igreja primitiva. É a única coisa que tem mudado. Porque hoje a igreja está sendo uma igreja morna, uma igreja passiva, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a revelação da palavra, uma igreja que não busca a unidade, uma igreja que não busca a comunhão. Então, o que eu vejo, irmãos, e nós vamos sentir aqui, nesse capítulo 21, porque a única diferença daquela época para hoje não está na religiosidade, não está na sociedade e não está nos políticos, que continua a mesma coisa. O que mudou foi a intensidade do cristianismo. Hoje nós não temos aqueles cristãos avivados e cheios do Espírito Santo como nós tínhamos naquela época. Hoje nós temos uma igreja de cristãos que estão vivendo um evangelho morno, um evangelho que quer muito mais que esse evangelho se encaixe na nossa vida do que nós nos encaixarmos no evangelho de Cristo. Essa é a diferença. Então, o que nós precisamos é que a igreja volte a ser uma igreja como eram a igreja dos primeiros cristãos, porque o mundo está igual, até pior daquela época. Apesar daqui no Brasil nós não temos uma perseguição, por enquanto, física, né? Nós não estamos sendo presos, por enquanto, por pregar, não estamos sendo surrados, mas, irmãos, na Nigéria está acontecendo, o Estado Islâmico tem perseguido lá no Oriente, a igreja, mas continua do mesmo jeito. Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Ocidente, não, mas as tensões são as mesmas. Então, nós precisamos voltar à essência do Evangelho de Paulo. Então, nós vemos aqui que essas tensões religiosas, políticas e sociais, né? Porque os judeus ali naquela época em Jerusalém ainda viviam sob o domínio romano. Ou seja, a cidade estava aquela época ali de Paulo, nesse momento em que Paulo está indo para Jerusalém, a cidade estava cheia de peregrinos, né? E por conta das festas de Pentecostes que ia acontecer. Então nós estávamos próximos ali, quando Paulo vai para Jerusalém, está próximos a festas de Pentecostes, e é uma época que a cidade de Jerusalém ela ficava lotada de peregrinos ali. Então, agora, teologicamente, nós vemos o desenrolar do plano soberano de Deus. Ah, isso não muda nunca, irmãos. Os irmãos sabem que nós vivemos sob dois desejos, né, e planos de Deus, que é o desejo de Deus permissível, que ele permite algumas coisas, e também nós vivemos o plano do desejo soberano de Deus, uma coisa que não vai mudar. O tempo pode mudar, os tempos podem, nós podemos achar que os tempos mudaram, o nível de cristianismo com certeza mudou, mas uma coisa que não muda e permanece até hoje é o plano soberano de Deus. O plano de Deus, ele não mudou. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo cumpriu o plano dele como um Deus que se fez homem e morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para o resgate da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, e uma coisa que não muda, irmãos, o plano de Deus não muda. Jesus vai voltar. Né? E isso está dentro do plano soberano de Deus. Você goste ou não goste, aceite ou não aceite, acredite ou não acredite. O plano soberano de Deus continua intacto. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Vai resgatar a igreja e vai fazer que uma nova Jerusalém, a noiva de Cristo está sendo preparada, irmãos, para a volta de Cristo Jesus. Então, esse plano soberano de Deus estava dentro, teologicamente, dentro desse projeto de Paulo voltar agora ali para Jerusalém e continua dentro do projeto, que a nova Jerusalém está sendo preparada para a volta de Cristo. Ou seja, então, mesmo em meio às oposições humanas, mesmo em meio ao conflito entre o evangelho da graça e o legalismo judaico daquela época, e mesmo diante das dificuldades que nós sentimos hoje de ser igreja
e de plantar a igreja ainda nesse século 21 que nós estamos, que não é diferente daquela época de Paulo, nós ainda estamos dentro do projeto soberano de Deus. Então, irmãos, o conflito entre judeus e cristãos e gentios convertidos estava cada vez mais evidente naquela época. E Paulo se encontrava bem no meio dessa crise. Então nós vemos que Paulo, ele chegando ali em Jerusalém, o que ele vai encontrar? O conflito entre os judeus que se converteram, né? Então os judeus que agora cristãos, os gentios, né? Convertidos, os gentios da época ali, os gentios que eram gregos, né? Denominados gregos ali, convertidos. E agora Paulo, ele está no centro, no meio dessa crise entre os judeus cristãos convertidos e os gentios convertidos. Ou seja, e Paulo está no meio dessa crise. E além disso, irmãos, nós vemos que o caminho que Jesus percorreu, os irmãos lembram, né? Quando Jesus ele volta para Jerusalém, o caminho que Jesus encontrou voltando para Jerusalém, que acabou aonde? Acabou na cruz. Então, então nós vamos ver que o caminho que Jesus percorreu rumo a Jerusalém e a sua prisão mostra o quê? Que o ministério de Paulo segue os mesmos passos do mestre. Então, o que Paulo está acontecendo com Paulo quando ele recebe a orientação do Espírito Santo para ele voltar para Jerusalém? E que em Jerusalém ele encontraria o quê? Perseguição e prisão, açoites. Está fazendo o quê, irmãos? Percorrendo o mesmo caminho que Jesus percorreu quando ele voltou para Jerusalém, que ele acabou sendo preso, sendo crucificado e, em seguida, indo à morte. Então, o que isso nos mostra, irmãos? Que nós, cristãos, precisamos o quê? Percorrer os mesmos caminhos que Cristo percorreu. Não adianta você falar que é cristão se você não quer percorrer os caminhos que Cristo percorreu. Para chegar aonde Jesus chegou, nós precisamos passar pelo caminho que Jesus passou. E quais são esses caminhos, irmãos? Muitas vezes perseguição, muitas vezes de afronta, né? E que nós vamos passar, porque Paulo passou por esse caminho. Então, esse caminho mostra, irmãos, que nós precisamos seguir os mesmos caminhos de Cristo, seguir os passos do Mestre. Então, nós estamos vendo que esse ministério de Paulo agora, ele voltando para Jerusalém, profeticamente, ele está percorrendo o mesmo trajeto, o mesmo caminho e vai acabar na mesma maneira que Jesus acabou morrendo na cruz. Paulo agora indo para Jerusalém, vai ser preso, posteriormente vai ser enviado para Roma e lá em Roma ele vai morrer por essa causa do evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Então, esse capítulo 21, ele mostra a divisão dele da seguinte maneira. Do versículo 1 ao 16, ele fala sobre a viagem de Paulo a Jerusalém. Do versículo 1 ao 16, nós vamos ver a viagem de Paulo rumo a Jerusalém. Do versículo 17 ao 26, fala sobre a chegada de Paulo a Jerusalém. Então, do 17 ao 26, nós vamos ver agora Paulo chegando a Jerusalém. E do versículo 27 ao 40, nós vamos ver agora a prisão de Paulo ali no templo. Bom? Então, do 27 ao 40, a prisão de Paulo ali no templo. Amém, irmãos? Então, vamos ler o capítulo para que a gente possa, agora, lendo o capítulo, a gente vai ter uma noção exata daquilo que nós estamos falando, desse plano de fundo. Você pega a sua Bíblia, ou pega o seu celular aí, sua Bíblia, ou acompanha aqui pelo vídeo que nós vamos estar passando aí para vocês, tá bom? Então vamos lá? Versículo 1 do capítulo 21 do livro de Atos. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara.
Versículo 2: Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos neles e partimos. E novamente eu chamo a atenção dos irmãos por esse relato, né? Sempre Lucas falando, nos separamos, nos encontramos, entramos. Por quê? Porque ele está acompanhando Paulo nessa viagem. Então, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, nós vemos aqui que esses relatos, ele está junto com Paulo nessa empreitada. Versículo 3: Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Irmãos, percebe uma coisa aqui. Olha que interessante aqui. Os irmãos lembram que quando Jesus anunciou que ele iria para Jerusalém, que ali ele seria entregue à morte, vocês lembram ali que Pedro ele se levanta querendo impedir que Jesus fosse, porque Jesus iria ser morto na cruz ali? Você lembra que Pedro foi da mesma maneira aqui que esses discípulos estavam querendo impedir que Paulo fosse para Jerusalém, da mesma maneira que Pedro queria impedir que Jesus fosse, né? Até que Jesus repreende Pedro ali naquele momento. Então nós vemos o caminho, Paulo percorrendo a mesma situação. Então aqui nesse versículo 4, vamos ver novamente: encontramos os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha, irmãos, mais uma vez, estão impedindo que Paulo siga para Jerusalém, da mesma maneira que Pedro queria impedir que Jesus fosse até Jerusalém e ali ser entregue e morrer na cruz. Aí então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Olha que tremendo isso, irmãos.
Da mesma maneira, quando Jesus se levantou e repreendeu Pedro ali, nós estamos vendo agora Paulo se levantando, repreendendo Ágapo e repreendendo agora os irmãos que estavam querendo impedir que ele fosse para Jerusalém. Ele fala: por que que vocês estão chorando? Estão querendo me deixar emocionalmente abalado, porque o Espírito Santo já me deu plena convicção e eu estou pronto, não só para ir para Jerusalém, não só estou pronto para ser preso, eu estou pronto, irmãos, entenda uma coisa, ele está dizendo, eu estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso aí você está pronto para morrer pelo nome de Jesus? Irmãos, às vezes nós não estamos prontos nem para ir no grupo de quarta-feira. Às vezes, o frio, nós não estamos prontos nem para passar frio, para sair da nossa casa, muitas vezes ir para a igreja. Ah, hoje está frio, eu não vou no grupo. Ah, hoje está frio, eu não vou na igreja. Ah, hoje, cheguei cansado do serviço. Ah, hoje, vou ficar aqui em casa, vou curtir minha família. Irmãos, olha o nível. É por isso que eu falei no início, irmãos. O mundo não mudou. A perseguição religiosa não mudou, a perseguição política não mudou, a sociedade não mudou. O que mudou foi eu e foi você. Nós que nos dizemos cristãos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, eu estou pronto para morrer. Irmãos, vamos nos preparar pelo menos, irmãos, vamos estar pelo menos preparados para participar dos grupos de quarta-feira. Vamos pelo menos estar preparados para participar de uma vigília. Semana passada nós tivemos uma vigília, sexta-feira. Irmãos, 70% da igreja não apareceu. E nós agora estamos facilitando para os irmãos fazer a vigília às 20 horas. Não mais às 22, para facilitar os irmãos virem, mas nem assim os irmãos são compelidos pelo Espírito Santo a saírem das suas casas e virem orar por 1 hora e 30 minutos. Olha o nível de cristão que nós estamos vivendo, irmãos. Quantas pessoas que estão faltando nos grupos, né? Até o pastor Antônio comentou um pouquinho disso no domingo. Quantas pessoas que têm faltado nos grupos. Aqui, irmãos, então hoje nós vemos que a igreja hoje, estou falando da nossa igreja que nós conhecemos. Agora, mas o evangelho, irmãos, os cristãos no geral estão dessa maneira. Paulo aqui e os cristãos antigamente estavam prontos para morrer pelo nome de Jesus. E hoje nós não estamos preparados nem para sair da nossa casa para ir até o prédio da igreja. Nem para ir até o grupo de quarta-feira. Irmãos, então, olha só o que mudou. Então, eu estou falando assim para os irmãos, porque às vezes os irmãos acham que não, aquela época de Paulo, não, a época é a mesma coisa. Agora, o que mudou não foi a época, foi o nível de cristão que nós somos hoje. Versículo 14. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. Não seja feita a nossa vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Você está pronto para que a sua vontade não seja feita, mas que seja feita a vontade do Senhor? Aqui no versículo 14, os cristãos entenderam. Não, é verdade. Paulo está certo. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, como não pudemos dissuadi-lo, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Eu e você precisamos estar prontos para isso, para que a nossa vontade não seja feita, mas que seja feita a vontade do Senhor. Você está preparado para isso? Eu creio que nós ainda não estamos preparados para isso, mas nós precisamos chegar nesse nível, irmãos.
que a minha e a sua vontade não seja feita, mas que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Versículo 15. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontramos com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem-se e não circuncidem os seus filhos, e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Aqui eles estão colocando Paulo dentro de um problema. Eles estão dizendo assim: olha, Paulo, milhares de judeus estão se convertendo. E eles estão vendo agora que você, estão acusando Paulo aqui, que você e que os judeus que se estão se convertendo entre os gentios, você está pregando para que eles não se circuncidem mais os seus filhos e nem vivam de acordo com os costumes da lei. Agora estão falando: o que nós faremos agora, Paulo? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que, na verdade, que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne, de animais e de estrangulados, e da imoralidade sexual. Os irmãos lemos, né, desse fato, que Tiago, lá quando teve o concílio de Jerusalém, nós falamos em alguns capítulos atrás, do concílio de Jerusalém, em que foi instituído essas normas, né? Porque havia esse conflito também dos judeus agora brigando com os gentios e forçando eles a se circuncidarem. Então, lá no concílio de Jerusalém, foi colocado essas regras, né, para os gentios que estavam se convertendo, para que eles se abstessem da carne sacrificada a ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, aqui estão dizendo que eles já orientaram esses gentios que se converteram a fazerem isso, que não precisavam se circuncidar, mas que seguissem essas regras. Versículo 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria individualmente em favor deles. Quando estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto
haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e ajuntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Olha só, irmãos. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não. E você? O egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos ao deserto. Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então, o capítulo termina aqui, nós vamos ver no capítulo 22, então, o discurso de Paulo para esse povo, né? Paulo falando em aramaico, na língua dos hebreus ali. Irmãos, então aqui nós vemos que Lucas, ele descreve com detalhes o trajeto de Paulo e seus companheiros. Então, esse relato minucioso demonstra a preocupação de Lucas, né? Em mostrar a veracidade histórica dos acontecimentos. Então, nós estamos vendo aqui, como nós vemos pelos relatos, né? Que Lucas estava acompanhando Paulo nessa viagem, e ele mostra aqui, ele faz questão de mostrar os detalhes desse trajeto, para mostrar a veracidade histórica dos acontecimentos. Então, ali em Tiro, Paulo, ele encontra os discípulos que, pelo Espírito Santo, né, eles aconselham a não ir para Jerusalém. Ou seja, então nós percebemos que os irmãos interpretaram ali foi interpretação não que os irmãos precisam entender o seguinte, irmãos, não que o Espírito Santo estava falando para Paulo não ir, porque o Espírito Santo já tinha falado para Paulo que ele deveria ir para Jerusalém, e que ali em Jerusalém ele seria preso, né, seria afrontado da maneira que nós lemos aqui. Mas os irmãos interpretaram isso, interpretaram que seria bom que ele não fosse para Jerusalém, né. O Espírito Santo, ele está falando para os irmãos a mesma coisa que ele já tinha dito para Paulo. Mas os irmãos ali, por amor a Paulo, por amarem tanto a Paulo, queriam preservar a vida de Paulo. A mesma coisa que Pedro queria preservar a vida de Jesus. Então, ou seja, irmão, nós percebemos que os irmãos interpretaram como aviso para que Paulo não fosse, mas, no entanto, Paulo entende agora. Os irmãos falando isso para ele entende mais uma vez, claramente, como uma confirmação que ele deveria seguir adiante, mesmo sabendo dos perigos. Ou seja,
que ele teria que fazer, passar pelos mesmos caminhos que Jesus passou, indo para Jerusalém, sendo confrontado, sendo preso, sendo julgado e depois sendo enviado para Roma, para que depois fosse morto, decapitado. Então, Paulo tem perfeito entendimento agora. Então, os irmãos vindo para ele com o relato que ele não deveria ir, então ele entende que, de fato, o Espírito Santo está confirmando no espírito dele que era esse caminho que ele devia seguir adiante. Irmãos, nós, humanamente falando, né, nós ainda temos uma rasa ideia quanto ao valor de nós sermos, do chamado nosso para ser cristãos, né? Nós temos uma rasa ideia ainda, né? Por quê, irmão? Porque os cristãos primitivos, como Paulo especificamente falando aqui, não tinham uma vida livre de problemas. Irmãos, então se você é um cristão e você acha que a minha e a sua vida agora vai ser livre de problemas, o nosso nível de ideia ainda é muito rasa de cristianismo. Então, irmãos, os cristãos aqui, eles tinham uma plena convicção. E Paulo, ele tinha uma plena convicção que a vida dele não era uma vida livre de problemas. Nós não podemos nos apartar dos problemas, nós não podemos fugir, como diz aí no mundo, né? A gente agora, como cristãos, nós não podemos fugir da raia. Paulo falou: não, eu não posso fugir da raia. Esse é o propósito que eu tenho de ser um cristão, é de levar o nome de Cristo adiante. Se tiver que sofrer pelo nome de Cristo, vou sofrer. Não é só bênção, irmãos. Nós temos uma ideia errada do que é ser bênção. Sabe o que é ser abençoado, irmãos? Ser abençoado é ter uma identidade. A maior bênção que nós temos hoje, como cristãos, é saber que nós somos abençoados por conta do quê? Porque nós temos uma identidade. Os irmãos lembram, né? Que os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, por quê? Porque eles viam naqueles homens uma identidade de Cristo neles. Então, o que é ser abençoado, irmãos? O que é ser abençoado? Ser abençoado não é ter uma vida livre de problemas. Ser abençoado não é ter uma vida livre, agora não mais ficar doente, não mais ficar desempregado, não mais sofrer. Não, irmãos, ser abençoado é você ter convicção que você tem uma identidade, e a sua identidade é que levam as pessoas a te chamar de cristão, né, ou de crente, evangélico. Essa identidade hoje está bem distorcida, irmãos. Nós vemos tanto evangélicos que se dizem evangélicos, fazendo tantas coisas que envergonham o nome de Cristo, né? Ser abençoado é não envergonhar o nome de Jesus. Paulo tinha essa convicção. Eu sei agora, com certeza, que a cada dia mais o Senhor está me preparando para quê? Não para ser ovacionado, mas ser perseguido pelo nome de Cristo. Então, irmãos, nós temos uma ideia muito rasa ainda do que é ser cristão, muito diferente daqueles homens primitivos, da igreja primitiva, que não tinham uma vida de problema. Pelo contrário, irmãos, diante da sociedade da época, eles eram o problema. Ah, irmão, você quer ser um problema onde você trabalha? Você quer ser um problema santo, né, onde você está? É você se fixar, as pessoas reconhecerem você como cristão. E lá vem o crente. Tem uma rodinha de piada lá na empresa que você trabalha. Os irmãos estão reunidos lá e estão fazendo uma rodinha de piada. De repente ele vê você chegando, e lá vem o crente. Glória a Deus, isso é benção. Os irmãos pararam de contar piada, pararam de falar mal. Tem uma rodinha falando mal, irmãos, né? Falando mal do chefe, falando mal de alguém. De repente você aproxima, o assunto acaba. Isso é ser abençoado. E chegou o cristão.
Irmãos, isso aí, você tem que ser o problema. Você tem que ser o problema na rodinha de piadinha, você tem que ser o problema na rodinha de fofoca, você tem que ser o problema, quando as pessoas estão falando mal do seu pastor. Ah, pô, chegou, vamos falar mal. Por quê, irmãos? Hoje as pessoas gostam que a pessoa uma das as igrejas, né, no geral, né, o que crente mais gosta é falar mal da vida do pastor, criticar o pastor, criticar a liderança, mas você tem que ser o problema, porque você chega e falou: "Aí parou". No seu grupo, se o seu grupo está fazendo algo que está contra a direção da igreja, que o pastor está dando, você tem que ser o problema ali. Então, irmãos, hoje, diante da sociedade, aqueles homens, Paulo era um problema. Nós vemos que Paulo ali, ele não se livrava dos problemas. Na verdade, aonde ele chegava, ele era o problema. Por que era o problema? Porque ele estava pregando o evangelho puro, o evangelho sincero, o evangelho verdadeiro. Estava pregando e vivendo o evangelho verdadeiro de Cristo. Ele era o cristão, ele tinha uma identidade, ele era abençoado. Ou seja, irmãos, então ele era o problema. Ele era os perseguido, desprezado, maltratado. Muitos, irmãos, como Paulo, arriscavam a própria vida por amor a Jesus, a fim de salvar, a fim de salvar uma única pessoa, uma única pessoa. Para que uma única pessoa fosse salva, que fosse uma única pessoa, eles arriscavam a própria vida por amor a Jesus, a fim de salvar essa pessoa. Aqueles homens, irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. O que eu e você precisamos, irmãos, nessa época que nós vivemos, estamos vivendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Clame, ore a Deus. Se tem uma coisa que eu e você precisamos orar, irmãos, é para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter, no final de setembro, em outubro, a nossa campanha desse ano. E o que Deus colocou no meu coração, compartilhei com os irmãos da liderança. A nossa campanha, o tema da nossa campanha vai ser essa: que sejamos cheios do Espírito Santo. O tema da nossa campanha vai ser sendo cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Se nós quisermos viver as bênçãos, quisermos ter a identidade que Paulo tinha, se nós quisermos ter a identidade que aqueles cristãos primitivos tinham, irmãos, nós estamos carentes e nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para viver pelo menos um pouquinho do que esses homens viveram, para viver pelo menos um pouquinho os milagres que esses homens viveram, para ver os paralíticos andarem, para ver os cegos enxergarem, para ver milagres no nosso meio. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é acompanhada de milagres, ela é acompanhada de testemunhos de cura, testemunhos de conversão, testemunho de ver nossa família se convertendo, nossos parentes se convertendo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, a nossa campanha desse ano vai ser sendo cheios do Espírito Santo. Então, nós vemos que esses homens eram cheios do Espírito Santo. As suas palavras, as suas atitudes incomodavam os intolerantes. Incomodavam os intolerantes que, movidos por inveja, se possuíam. A única coisa que eles possuíam era uma linguagem de violência, e não uma linguagem como Paulo tinha, do Evangelho de Cristo Jesus. Isso era intolerância. E hoje nós vivemos um mundo de intolerantes, irmãos. O nosso mundo de hoje é um mundo de intolerantes. Você sabia que você vive hoje num mundo intolerante? Que às vezes, quando nós começamos a falar mais incisivamente sobre Cristo, começamos a falar mais incisivamente sobre a palavra de Deus, começamos a ser mais incisivos naquilo que Cristo é e aquilo que a igreja precisa ser, muita gente acaba não nos querendo tolerar mais. Até mesmo no meio da igreja, irmão, nós temos irmãos no meio da igreja que, quando nós começamos a direcionar mais para a palavra de Deus, começamos a ser mais incisivos nas coisas de Deus, até mesmo no meio da igreja hoje, como nós vemos aqui, judeus que se converteram, que estavam sendo intolerantes com Paulo, porque eles estavam acusando Paulo agora de
a falar para os irmãos que estavam se convertendo que eles não deviam circuncidar os seus filhos. Esse é o evangelho da graça. Estava sendo intolerante até no meio da igreja, nós achamos intolerantes. Talvez em algum momento dessa aula, algumas coisas que eu falei, talvez você foi intolerante com o que eu estou ensinando aqui, mas é a palavra de Deus, irmãos, e que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, as palavras e as atitudes incomodavam aqueles que eram intolerantes, que eram movidos por invejas e só tinham linguagem de violência. Hoje nós vivemos num mundo violento, irmãos. Da mesma maneira. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 13. Volta aí um pouquinho no versículo 13. Ele está dizendo o seguinte: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo de Paulo é um desafio para todos nós hoje, cristãos, que nós devemos ser esse Paulo de hoje. Nós somos esse Paulo. Somos nós que anunciamos agora o evangelho. Como eu falei na vigília, que muitos irmãos não vieram. Na época de Noé, era a mesma coisa. Noé também era intolerante. Noé estava construindo aquela arca, irmãos. E o que o povo, os intolerantes que passavam perto de Noé faziam? Zombavam dele. Velho maluco, o que está fazendo esse barco? Tá doido, velho. E os intolerantes zombavam de Noé. Os intolerantes muitas vezes queriam impedir que Noé fizesse aquela obra. Mas o dia do dilúvio chegou. O dia do Senhor Jesus, da volta dele, também vai chegar, irmãos. E nós, como Paulo, nós precisamos estar dispostos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E precisamos estar prontos, irmãos, não apenas para ser preso, não apenas para ser amarrado, mas também temos que estar pronto pelo nome de Jesus. Se tiver que morrermos, vamos morrer para que o nome de Jesus se torne conhecido no nosso tempo. O nome do Senhor Jesus, através da minha vida, através da sua vida, ele precisa se tornar conhecido. Aonde? Aonde você trabalha. Na sua vizinhança, no meio dos seus parentes, no transporte público que você pega, aonde você estiver, o nome de Jesus precisa ser anunciado. Ah, mas as pessoas têm muitos intolerantes hoje. Discurso de ódio. Naquele tempo, irmãos, mais discurso de ódio que nós vamos ver, que nós vemos aqui. Paulo foi surrado. Estamos vendo aqui. Irmãos, então esse versículo, Paulo dizendo isso, é um desafio para nós hoje como cristãos, como igreja. Pois Paulo demonstra uma entrega total, irmãos, à vontade de Deus. Disposto a sofrer e até morrer pelo evangelho. Irmãos, olha só que poderoso isso. E nós vemos que aqui em Jerusalém, quando ele chega ali pelos cristãos ali que estão em Jerusalém, Paulo é recebido com alegria pelos irmãos em Jerusalém. E no dia seguinte ele se reúne com Tiago. Tiago, que foi o autor, né, do concílio, escreveu aquelas regras para os gentios que estavam se convertendo. Então Paulo agora ele é recebido com alegria pelos irmãos ali em Jerusalém. E no dia seguinte ele vai estar com Tiago e com os presbíteros e relata os detalhes do que havia acontecido com ele entre os gentios lá na Grécia. Os líderes ali da igreja de Jerusalém reconhecem o crescimento, reconhecem e se alegram com que Paulo acabou feito ali na Grécia e quantos gentios gregos ali se converteram, né? E o crescimento da palavra de Deus no meio dos gentios. Mas relata uma preocupação agora. Qual a preocupação que eles relatam? Da mesma maneira que eles ficaram felizes em saber que os gentios gregos ali se converteram, eles relatam um problema. Por quê? Milhares de judeus também
agora estão crendo em Jesus, mas ainda são zelosos da lei. Ou seja, e no meio deles está correndo um boato que Paulo ensina os judeus a abandonarem a lei de Moisés, a não circuncidarem mais os seus filhos. Então, Paulo agora é aconselhado por eles, para quê? Para que ele participe de um ritual, judaico ali, de purificação. Então, Paulo segue o conselho desses presbíteros de participar desse ritual de purificação e pagar as despesas de 4 homens que haviam feito o voto de raspar a cabeça, né. Então, talvez ele vai estar pagando ali alguma coisa, em dinheiro mesmo, né, pagando o voto desses 4 rapazes, e Paulo então participa desse ritual. Paulo aceita. Então, para provar que Paulo respeitava a lei, irmãos, é importante ressaltar uma coisa aqui, que esse gesto de Paulo não compromete o evangelho da graça. Paulo está dizendo que eu não estou abandonando a lei, eu não estou negando a lei. Eu estou agora anunciando a graça. Então, para provar então que Paulo ainda ele estava ainda obedecendo a lei, ele estava debaixo da lei ainda, mas agora vivendo o evangelho da graça, Paulo, ele aceita esse desafio, né, de participar desse ritual, pagar o voto dos 4 homens, ou seja, então esse gesto ele não compromete o evangelho da graça, irmão, mas visava o quê? Preservar a unidade entre os judeus e gentios. Irmãos, vamos voltar para o nosso dia de hoje aqui, nós já vamos encerrar. Hoje também, irmãos, existe uma grande questão entre o evangelho da graça e a lei. Nós temos isso constantemente, sendo discutido no meio da igreja. "Não, mas isso é graça. Não, isso é lei. Não, mas isso é lei. Ah, agora só prega o velho te o Novo Testamento. Ah, não pode pregar o Velho Testamento, que é lei". Irmãos, vou dizer uma coisa para você, a lei, ela precisa ser conhecida por nós. A graça, a valorização da graça, sabe o que é? É quando nós sabemos que nós somos salvos pela graça, porque o Senhor Jesus cumpriu 100% da lei. Então a lei não foi desprezada, e ela não desprezada nem por Jesus, e não está sendo desprezada nem por Paulo aqui, e não deve ser desprezada por nós também. Porque, irmãos, a gente só consegue viver o evangelho da graça, porque nós sabemos que a lei existe e a lei ela foi cumprida por Jesus Cristo no nosso lugar. Então, como nós valorizamos a graça? É saber que a lei foi cumprida. Então, o evangelho da graça, ele não inutiliza a lei, mas pelo contrário, ele não inutiliza a lei de Moisés, mas pelo contrário, ele valoriza a lei em saber o quê? Que eu e você jamais conseguiríamos cumprir 100% da lei. E sabendo disso, o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, um homem que viveu 33 anos na face dessa terra, cumpriu 100% da lei, ele cumpriu em nosso lugar 100% de toda a lei mosaica, de toda a lei de Moisés, ele cumpriu 100% de toda a lei, e por nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus, cumprir 100% da lei, morrer por conta da lei numa cruz, em nosso lugar, e através da morte dele na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora todos aqueles que recebem Jesus Cristo em seu coração têm o direito de se tornar filho de Deus, através do quê? Do evangelho agora, da graça. Por quê? Você não precisou pagar a lei, Jesus pagou no teu lugar. E hoje nós vivemos na graça por quê? Porque a lei foi cumprida. Então Paulo, aceitando esse ritual, ele está preservando a unidade, ou seja, hoje tem igrejas brigando,
pastores brigando por conta da graça e da lei. Não, o que que Paulo fez? Com sabedoria. Ele sabia que a lei foi cumprida, que a lei não foi abolida, ela foi cumprida por Jesus. Ele participa desse ritual para manter a unidade entre os judeus e os gentios. Agora, por quê? Tanto os judeus cristãos e tanto os gentios gregos que se converteram, ambos agora estão vivendo dentro do evangelho da graça. Por quê? Porque a lei foi cumprida 100% através de Jesus Cristo. É por isso que ele resolve participar. Então, o que que nós precisamos ter sabedoria e entendimento, irmãos? Hoje nós vivemos pela graça, mas nós valorizamos a lei. Por quê? Porque através da lei, Jesus Cristo veio e cumpriu toda ela em nosso lugar. E só nós vivemos hoje no Evangelho da Graça porque a lei foi cumprida. Amém, queridos? Então, irmãos, Paulo, com esse gesto, mostra que, às vezes, por amor à unidade, abrimos mão de direitos pessoais, desde que o evangelho não seja comprometido. Não há comprometimento nenhum do evangelho da graça, irmãos. Se nós pregamos o Velho Testamento, eu prego muitas vezes e eu gosto de pregar o Velho Testamento. Então não há problema nenhum em você estar na igreja e ouvindo uma ministração do Velho Testamento ou ouvindo uma ministração do Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento, ele complementa o que foi anunciado no Velho Testamento. Então, aqui, por amor à unidade, irmãos, tanto a lei como a graça, irmão, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos pessoais muitas vezes, porque tem pessoas que querem brigar, tem pessoas discutindo e brigando por conta disso. Paulo foi sábio, não, vamos submeter. Precisa submeter esse ritual, vou pagar o voto dos meninos, os 4 homens, eu pago. Para quê? Para manter a unidade. Então a gente abre mão dos nossos direitos pessoais, desde que o evangelho não seja comprometido. Não há comprometimento nenhum do evangelho. Você pregar o evangelho da lei, pregar a graça e também pregar a lei do Velho Testamento. Não existe, porque uma complementa a outra. Então, irmãos, apesar então dessa tentativa de Paulo de pacificar essa situação, o que aconteceu? Alguns judeus que vieram da Ásia, irmãos, de novo, os judeus que estavam perseguindo Paulo na Ásia, eles foram atrás de Paulo em Jerusalém, chegaram ali em Jerusalém. Esses judeus que perseguem Paulo tentando a unidade entre os judeus convertidos, cristãos ali de Jerusalém, e os gentios convertidos. Paulo se propõe a participar do ritual, paga um voto, mas eis quem chega lá: os judeus vindo da Ásia. Reconhecem Paulo no templo, vem Paulo ali e o acusam falsamente de ter levado aos gentios, ter levado os gentios para dentro do recinto sagrado, o que era terminantemente proibido naquela época. Ou seja, eles causam alvoroço ali novamente. Então, esses gentios, esses judeus que estavam perseguindo Paulo, vieram lá da Ásia agora, chegam ali em Jerusalém, vem Paulo ali e começam a acusar ele falsamente de colocar dentro do templo gentios. Ali, irmãos, viram um alvoroço agora. A cidade entra no alvoroço, Paulo é agarrado, arrastado para fora do templo, as portas são fechadas, eles querem matar Paulo. Eles queriam surrar, estavam surrando Paulo e iam surrá-lo até a morte. Mas o comandante romano na época, né, que era Cláudio Lícias, o nome desse comandante, irmãos, para você ter um conhecimento, esse comandante romano, o nome dele era Cláudio Lícias. Ele intervém ali, prende Paulo e o coloca em segurança. Agora, então, chegando esse relato ali, né, para esse comandante romano, Cláudio Lísias, quando ele vai, ele pega os soldados, vai de lá, intervém, tira Paulo do meio do tumulto, deixa ele em segurança, e Paulo sem direito nenhum de defesa, irmãos, sem direito nenhum. Paulo teria
morrido espancado, se não fosse a intervenção de Deus através da vida desse comandante, como diz ali no versículo 32. Então, carregado agora a escada acima pelos soldados, o apóstolo, ele chegou a um ponto, agora mesmo sendo levado, sendo surrado ali, mesmo carregando ele, pegaram Paulo para carregar ele, porque as pessoas estavam querendo, mesmo assim, agredir. Então ele chega a um ponto que pediu a palavra ao comandante, já gravemente ferido. Paulo gravemente ferido. Irmãos, Paulo estava gravemente ferido. Você consegue imaginar? Às vezes nós precisamos levar a nossa mente até a cena. Imagina alguém, irmãos, até chegar o comandante ali, irmãos, a quantidade de pessoas que estavam agredindo Paulo, eram muitas pessoas. Imagine que foi chutes, pontapés, socos, pedradas. O comandante chega, tira Paulo desse meio, irmãos. Agora Paulo, ele está gravemente ferido. Imagine como devia estar o rosto de Paulo, como devia estar o corpo de Paulo ali. Mas ele pediu permissão para falar aos seus agressores. E interessante é que observar que Paulo, ao fazer sinal com a mão, ele logo cessou o tumulto. Ali diz, né, o versículo encerra dizendo que houve grande silêncio. Houve grande silêncio. Quando Paulo pede para que ele tenha direito a falar ao povo, ele faz um sinal e faz-se grande silêncio ali. E ele começa a falar na língua dos hebreus. Paulo começa a apresentar a sua defesa, uma defesa vibrante, audível, a voz como quem estivesse em perfeito estado físico. Olha só, irmãos, ele começa a falar com voz vibrante e audível, assim como eu estou falando para você agora, como se estivesse em perfeito estado físico, sendo as marcas de violência eram aparentes a todos. A marca de violência era aparente a todos ali, que espantados pararam para ouvir. E nós vamos falar sobre esse discurso de Paulo a semana que vem, no capítulo 22. Mas, irmãos, o que que nós aprendemos aqui, para encerrar, né? O que que nós aprendemos aqui com esse relato? Aprendemos que, nesse capítulo 21, algumas lições aqui. A primeira é que nós devemos sempre obedecer ao Espírito Santo. Mesmo que nem sempre essa direção nos conduz a caminhos fáceis, mas ele sempre nos prepara para o que virá. Então, irmãos, o que eu e você precisamos estar preparados a obedecer o Espírito Santo, mesmo que essa direção do Espírito Santo vá contra a sua vontade. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta nós fazermos sacrifícios se nós não formos obedientes à voz do Espírito Santo. Então nós vemos que Paulo indo para Jerusalém, mesmo ele sabendo que ele ia passar por tudo isso que os irmãos ouviram aqui essa noite, ele foi obediente à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter coragem diante das adversidades. Precisamos ser como Paulo, estarmos dispostos a entregar as lutas, a enfrentar as lutas pelo Evangelho. Então, coragem, irmãos. Você precisa de coragem para enfrentar as adversidades, as lutas que vêm por conta do Evangelho, irmãos. Eu e você, nós somos cristãos. A nossa vida é fácil. Deus não disse que vai ser fácil, irmãos, mas nós precisamos enfrentar. Jesus disse, né, que nesse mundo nós teríamos o quê, irmãos? Lá em Mateus, ele fala. Nesse mundo eu e você teremos aflições. Agora que nós precisamos ter essa mesma coragem de Paulo, de enfrentar essas aflições. Sabe, irmãos? Outra coisa que nós vemos aqui, que é a unidade
ela precisa estar acima das diferenças. Então, por conta da unidade, nós precisamos, irmãos, estar acima das nossas diferenças. Temos diferenças? Temos. Você tem diferenças com quem você trabalha? Tem. Tem diferença no meio da sua família? Tem. Tem diferença no meio dos seus parentes? Tem. Tem diferença na sua vizinhança? Tem. Tem diferença no nosso meio aqui como igreja, irmãos? Tem diferenças. Ah, na igreja tem diferença? Não tem diferença. Paulo encontrou diferenças no meio da igreja. Os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles ainda estavam sendo zelosos à lei. É um problema. Os gentios gregos que estavam se convertendo, estavam sendo orientados a não circuncidar os seus filhos e não passarem pela circuncisão. Mas ainda os judeus cristãos que estavam se convertendo, eles ainda estavam zelosos à lei. Existia uma diferença entre eles ali. E o que Paulo fez em nome da unidade? Ah, vai ter um ritual judaico. Paulo, participa, para que eles ainda possam entender que você ainda não desprezou a lei, você ainda respeita a lei, participa desse ritual. E outra coisa, 4 homens vão raspar a cabeça nesse ritual e você paga as despesas desses homens. Paulo, em nome das diferenças, aceitou. Então, irmãos, há diferença no nosso meio como igreja? Há diferenças. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Preservar a unidade, a nossa unidade, apesar de nós termos ainda diferenças. Mas em nome da unidade, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos respeitar e entender, desde que não comprometa o evangelho, desde que não comprometa o evangelho da graça, em nome da unidade, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Ter sabedoria nas crises. Então, Paulo, mesmo sendo acusado injustamente, Paulo manteve o controle. Nós vemos que Paulo manteve o controle. Mesmo ele sendo acusado por aqueles judeus que vieram da Ásia, mais uma vez, provocar um tumulto, Paulo ser agredido, está gravemente ferido, Paulo ainda manteve o controle. Como ele manteve o controle? Aqui diz que quando ele fez um sinal para falar, todos ficaram em silêncio. Isso é manter o controle. Mesmo ele tendo surrado, mas quando ele pediu a palavra, ele teve controle. Ele diz que em voz audível e tranquila, como se não tivesse sido agredido em nada. Ele manteve controle ali. E outra coisa, o mais importante, irmão, mantenha-se confiante no plano de Deus para a sua vida. Isso é importante para nós. Nós precisamos nos manter confiante no plano que Deus traçou para nossas vidas. Amém? As prisões, dificuldades não frustraram o propósito de Deus, mas ao contrário, eles impulsionaram Paulo. Impulsionaram. Foram motivo de motivação para Paulo. E às vezes nós buscamos palavras que nos motivam. E nós achamos que palavras que nos motivam são só palavras boas, né? Palavra, você vai romper, meu irmão, você é bênção, você vai prosperar muito esse ano, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muita saúde, tudo. Irmãos, às vezes nós achamos que nós queremos ir em lugares que profetizem somente coisas boas nas nossas vidas. Mas, irmãos, às vezes a palavra que nos motiva, talvez a situação que você está vivendo hoje, pode não ser uma situação muito agradável, mas, irmãos, ela é um motivo para você se impulsionar e saber que o plano de Deus está sendo cumprido na sua vida. Então, querido, você é capaz de mudar isso. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação hoje adversa àquilo que você gostaria, tome essa situação como motivo para você ser impulsionado a sair dela. Paulo, irmãos, essas prisões, essas dificuldades, acusações falsas, não frustraram o propósito de Deus na vida dele, pelo contrário, motivaram ele. Então, irmãos, isso que você está vivendo hoje,
Mesmo que você chorou hoje, talvez você chorou hoje, talvez você teve um dia difícil, talvez as coisas aconteceram totalmente ao contrário do que você imaginava. Hoje, estou dizendo hoje, terça-feira, hoje, dia 4. Talvez você chorou hoje, porque aconteceu alguma coisa que te entristeceu. Mas, irmãos, isso aí não mudou o plano e nem mudou os propósitos que Deus tem na sua vida. Tome esse dia de hoje, mesmo que você sofreu, como um sinal, como um motivo para você se reerguer e falar: eu vou à luta. Mesmo ferido, Paulo mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo apanhando, talvez parte do seu corpo tivesse quebrado ali, seu rosto todo sanguentado, mas mesmo assim, ele se levantou, pediu a palavra e fez um discurso que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. E esse discurso nós vamos ver a semana que vem. Amém, queridos? Então, faça isso. Pegue esse dia de hoje, talvez que não foi fácil para você. Levante-se, mesmo ferido, mesmo quebrado, e fale: eu não vou me calar. Eu vou, amanhã vai ser um novo dia e eu vou vencer. Amém, irmãos? É assim que faz. Confiança, confie no plano de Deus na sua vida, que são os melhores. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que aula abençoada, né? Que bom. Eu fico maravilhado, irmãos. Eu não sei como é que você está recebendo essas aulas, mas eu, só de ministrar essas aulas, de estudar e ministrar aqui, esses momentos que eu estou ministrando para você, irmãos, ele vem para mim assim, me impacta demais, irmãos, me motiva demais a continuar. Eu espero que tenha te motivado também a você a continuar a estudar a palavra de Deus, continuar a ser um cristão melhor a cada dia, porque é isso, irmão, nós estamos um processo. A cada aula, a cada dia, nós estamos um processo de nos tornarmos melhores a cada dia. Se até aqui você não tem sido aquilo que Deus queria que você fosse ainda, mas amanhã já é um novo dia e a partir de amanhã você pode começar a ser melhor a cada dia, como eu tenho procurado isso. Amém, irmãos? Então essas palavras têm motivado bastante essas aulas, então que nós continuemos assim. Amém, queridos? Amanhã, quarta-feira, é, amanhã dia 5, quarta-feira agora, então venha no grupo. Você que não tem ido no grupo, talvez você parou de ir no grupo, volte para o grupo, porque no grupo você vai ter a oportunidade de ouvir os irmãos, ruminar essa palavra, né, ter uma resenha ali no grupo, vai melhorar ainda mais o entendimento seu ali no grupo, o líder vai estar junto com você ali. Então vamos conversar amanhã, sobre essa palavra, amanhã quinta-feira, para que quarta-feira, né, amanhã quarta-feira, para que a gente possa, eh, ter mais discernimento dessa mensagem aqui. Quero orar por você agora. Pai querido, abrace agora a sua família. Se você estiver junto com a sua família, se abrace, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor, Pai. Obrigado por deixar para nós essas cartas, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, ao evangelista Lucas, ó Pai, por ter sido usado pelo Senhor, Pai querido, para deixar esse livro de Atos escrito, que serve como parâmetro e referência para nossas vidas, ó Pai. Deus, que a cada dia mais nós possamos ter entendimento da Tua palavra e acima de tudo, que a cada dia mais nós possamos ter entendimento da Tua vontade soberana sobre nossas vidas, ó Pai. Deus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos, dá-nos uma noite abençoada. Guarda, Pai querido, o sono de cada um. Abençoe esses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, a família deles, o trabalho, tudo que se refere à igreja do Senhor, Pai. Nós colocamos diante do Senhor agora e pedimos que o Senhor nos abençoe com uma noite de paz e graça, e que amanhã possamos levantar dispostos a enfrentar mais um dia debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Uma boa noite. Obrigado por ficar comigo durante essa 1 hora e 18 minutos aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau.